Gostaria de ter a máxima atenção de vocês, não por causa do pregador, mas em razão do que eu tenho para comunicar aos irmãos, à igreja, aos que nos veem pela internet, e que há precisamente 3 dias me incomoda, me tira o sono e, de certa forma, me tira a paz. E tive convicção de que era isso que eu devia transmitir aos irmãos hoje, sem muitos ares de sermão, sem estar preocupado com a arte da pregação, mas simplesmente transmitir aquilo que Deus colocou no meu coração e que, antes de ser mensagem para vocês, é primeiramente para mim. É a palavra de Deus falando a todos nós. O Senhor Jesus gostava de ensinar por parábolas. Aliás, poucas vezes no texto do Novo Testamento ele foi direto, agudo, porque um dos objetivos dele era fazer com que a mente humana trabalhasse e captasse, entendesse, concluísse, não apenas fosse informada, mas de certa forma digerisse o que ele estava dizendo, para que, uma vez a pessoa estabelecendo ela mesma a conclusão, assimilasse a verdade e a transformasse em vida na sua própria vida. É por isso que ele, em quase todo o seu ministério, ele usa a parábola como meio de ensinamento, como ferramenta de comunicação. E nesse contexto do capítulo 15, ele usa 3 parábolas, eu já falei sobre elas aqui uma vez: a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo, que é essa que eu quero comentar com vocês. A primeira coisa interessante e que foi observada pelo Caio Fábio e não por mim, é que quando esse filho mais novo toma a decisão de sair de casa, de alguma forma algo silencioso o chama, o atrai. Há como que um imã distante que puxa a sua alma. Não há por parte do pai nenhum esforço para que ele não vá. Diz o Caio, é estranho que um pai, sabendo dos perigos do mundo, sabendo os riscos que o filho ia correr, sabendo por onde ele iria andar, não tenha sequer um gesto, uma palavra, um ato, algo que o exorte, algo que seja feito para prendê-lo em casa, para estimular o filho a não sair. Mas o pai é absolutamente, entre aspas, passivo, neutro, calado, omisso. E a gente começa a estudar essa parábola e percebe, comparando-a com a própria vida, que há coisas na vida que filhos não aprendem com os pais, mas só com a vida. Há lições duras, amargas, que por mais que você previna um filho, por mais que você dê a rota, o caminho, por mais que você clame para que evite, para que não passe por ali, é absolutamente impossível que todas essas informações que são dadas pelo amor paterno e materno façam com que ele não tenha as suas próprias experiências e as próprias dores. Certamente esse menino precisava viver para aprender. Quando eu saí de casa em Campina Grande para vir para o Recife, com 17 anos de idade, e naquela época Recife me parecia mais longe do que São Paulo, do que o Rio de Janeiro, eu lembro que o esforço da minha mãe foi tremendo para que eu não saísse, com os argumentos de que tudo eu tinha, mas havia já o grito do mundo, o clamor do mundo, o convite, o chamado. Já havia na minha mente, na minha alma, nas horas de silêncio e reflexão, esta atração pelo distante, pelo desconhecido, pelo improvável, pelos riscos da vida. E eu saí com 17 anos e Recife tornou-se naquela época minha terra distante. Distante não apenas do ponto de vista geográfico, em função das viagens que a gente fazia naqueles dias, mas distante do ponto de vista das ligações afetivas, porque naquela época um rapaz com 17 anos
tinha muito menos informações do que o menino hoje com 11, 12 anos de idade, e terra distante, sobretudo espiritualmente, porque o cordão umbilical iria ser cortado naquela hora da proteção, do cuidado, não das orações, mas da vigilância, do olho presente, que corria todos os riscos para manter o filho seguro e intacto. A história do filho pródigo é essa. O menino tem tudo, o menino é filho de um homem extremamente rico, o menino tem futuro garantido, o menino tem todos os confortos que se pode ter, mas de repente começa a ser atraído pelo desconhecido, pela aventura, pela vontade de provar o que dizem que é bom, de experimentar coisas até então desconhecidas, e isso vai crescendo, crescendo, até que ele conversa com o pai e diz: dá-me a parte que me cabe dos meus bens, porque eu vou embora de casa. E não há nenhum registro de uma conversa, de uma exortação, de um pedido, não há nenhum registro de prevenções, de conselhos. O que a Bíblia diz, e diz abruptamente, é que o pai o atende, ele pega tudo que lhe pertence, recebe toda a sua parte na herança e vai embora para uma terra que a Bíblia chama terra distante. E depois vem a sequência de acontecimentos. Os amigos aparecem porque eram muitos, ele era um menino rico. À medida que ele vai entrando em dificuldade, os amigos vão sumindo, porque de fato não eram amigos dele, eram amigos do que ele tinha, eram amigos dos seus bens. E ele chega a um estágio tal de dificuldade na vida, que procura um trabalho, não acha. Ele finalmente vai alimentar-se das alfarrobas, das bolotas que os porcos comiam, e é nesse estágio de extrema desgraça, quando ele percebe como está vivendo, porque a aventura anestesiou-lhe a mente, o raciocínio, e ele perdeu toda a consciência na descida da vida até chegar onde chegou. E só quando atinge o fundo do poço é que os olhos se abrem, é que a consciência desperta, é que a nostalgia surge, a saudade, e ele começa a fazer comparações entre o que ele era e o que ele é, a troca que ele fez. Ele começa a fazer comparações entre as miragens pelas quais ele deixou a família, e descobre agora que nada daquilo é concreto, nada daquilo é verdade, nada daquilo satisfaz, nada daquilo plenifica, e que tudo era uma fantasia preparada para atraí-lo para o estado em que ele agora se encontrava. A Bíblia não diz onde era essa terra, a Bíblia diz apenas que era uma terra distante. Mas o que importa não é a distância geográfica, é a distância do pai. Mesmo que fosse a poucos quilômetros, seria distante. Mesmo que fosse ao dobrar uma esquina, seria distante. Não é a distância que se mede em quilômetros, em milhas, que pesa numa decisão como a que ele tomou, mas é a distância do pai, a distância afetiva, emocional, espiritual, a distância de tudo aquilo que significava segurança para ele. E quando ele olha para o seu estado, num chiqueiro de porcos, numa cloaca, quando ele percebe-se mal cheiroso, sem alimento, sem amigos, sozinho, isolado, abandonado, sem recursos, nasce no peito a última esperança, que é um retorno à casa do pai. E é quando ele toma a decisão, ele cai em si, e ele diz: quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e pão em abundância? E toma a grande decisão e diz: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me ao menos como um dos teus jornaleiros. Isso é, diaristas. A palavra jornaleiro vem de jornada, como um dos teus diaristas, daqueles que vêm aqui, trabalham um dia, tu pagas e ele vai embora. A consciência desperta. Finalmente os olhos se abrem, mas a pancada foi dura. A necessidade para que acordasse,
para que finalmente percebesse e tivesse consciência de onde saiu e onde estava. Foi de uma violência tremenda, mas como ainda diz o Caio, foi a única queda no mundo que foi queda para cima e não queda para baixo, porque ele disse: levantar-me-ei, e volta para casa. E quando ele volta, queridos, algumas coisas extraordinárias acontecem. A primeira delas é que a Bíblia diz que vinha ele ainda longe quando o pai o avistou, o que mostra que o pai o viu antes que ele visse o pai, o que mostra que de certa forma o pai estava esperando, na expectativa, porque vinha ainda longe quando o pai observa, percebe, e isso não foi acidental. E o encontro dos dois é um dos encontros mais lindos de toda a Bíblia. Quando ele afirma a consciência do erro, ele diz: pequei contra o céu e diante de ti. Porque o verdadeiro arrependimento tem esta configuração. Se alguém acha que só pecou contra o outro, não é um real arrependimento. O real arrependimento traz primeiro a consciência de que todo pecado contra A ou B é primeiro pecado contra Deus. É por isso que Davi diz no Salmo 51: pequei contra ti somente pequei. Nenhum de nós está isento. Eu estava meditando ontem sobre 3 homens da Bíblia. O primeiro, Davi, escolhido a dedo por Deus. Deus foi buscar na zona rural. Recentemente eu mandei uma mensagem, das que eu mando à noite, e dei o testemunho de que eu não consigo ler a oração de Davi quando ele assume o trono e recebe a coroa, sem me comover, porque ele diz assim a Deus: quem sou eu e quem é a minha casa para que tu tenhas me trazido até aqui, até o trono? E um grande empresário da cidade que distribui, ele recebe as mensagens, distribui com 300 pessoas, ele me mandou um retorno dizendo: hoje eu não aguentei, despenquei quando li quem sou eu para que tu tenhas, e quem é a minha casa para que tu tenhas me trazido aqui. Deus escolhe Davi, Deus unge Davi, Deus diz que Davi é um homem segundo o coração dele, de Deus. Deus capacita Davi. No entanto, Davi cede, Davi despenca, Davi tem a sua terra distante. E essa terra distante configura-se no adultério que cometeu, no homicídio engenhosamente montado para um dos homens que eram mais fiéis a ele, um homem que era capaz de dar a vida por ele, um dos seus generais. E ele vai para Gate e fica lá 2 anos, vivendo abandonado entre os inimigos, até que há a restauração de sua vida. O outro que eu pensei muito foi Pedro. Pedro viu coisas que eu e você nunca vimos e provavelmente não veremos. Pedro, como ele diz na sua primeira carta, foi testemunha ocular da divindade do Senhor Jesus. Pedro viu mortos ressuscitarem, Pedro viu pães serem multiplicados, Pedro viu leprosos serem curados, Pedro viu todas as dimensões possíveis da divindade do Senhor Jesus. No entanto, teve a sua terra distante, quando numa noite gelada, no pátio da casa do sumo sacerdote sobre o Monte Sião, ao ser perguntado, quando afirmaram que ele conhecia Jesus, ele nega a primeira vez, ele jura que não conhece a segunda, e na terceira ele roga uma praga contra a pessoa que falou, até que também o toque de Deus acontece, e ele levanta-se e volta à casa do Pai. E o outro foi Paulo, o apóstolo, o homem que na estrada de Damasco conversou e viu Jesus, o homem que dialogou com o Senhor sobre a própria vida, um homem que, segundo os seus próprios escritos, subiu ao 3º céu, que na cosmogonia judaica é o céu dos céus. Na cosmogonia dos judeus, o primeiro céu é a atmosfera, o segundo é a estratosfera,
e o terceiro é a habitação de Deus. Paulo foi lá, mas ele teve em alguns momentos a sua terra distante. E é por isso que ele olha para ele mesmo e diz: miserável homem que sou. Como é que pode, a gente pergunta, um homem que viu os céus abertos, foi ao terceiro céu, que conversou com o Senhor na estrada de Damasco, que teve a vida transformada, ainda admitir que continua transgredindo e vivendo os seus momentos de terra distante? Tanto que ele afirma que dos pecadores, diz ele, eu sou o principal. Não era, eu sou o principal. Mais adiante ele diz: miserável homem que sou, o bem que eu quero não faço, o mal que eu detesto eu pratico, alguma força me impulsiona. Mais adiante ele diz que esmurra o próprio corpo, não se suporta. Ele vai vivendo essa consciência de que é frequentador assíduo da terra distante. Sabe por quê, queridos? Porque terra distante não é geográfica. Quantas vezes estamos aqui pregando, trabalhando, ativos no ministério, mas estamos na terra distante. A terra distante acontece quando, apesar do exterior, o coração está contaminado. O que determina a terra distante não é deixar de frequentar esses bancos. O que determina estar na terra distante é a perda do temor de Deus, é a opção pela distância de Deus, é a consciência de que afastou-se de Deus, é a perda da comunhão com Deus, é a opção consciente para ir para a terra distante. E há muitos aqui e me vendo pela internet que podem afirmar que estão na terra distante, embora do ponto de vista da performance, da coreografia, todos sejam capazes de jurar que não está. Estamos na terra distante e nós nos preocupamos muito com os pecados tidos como graves, aqueles que provocam terremotos. Mas está na terra distante quem canta um louvor a Deus, mas vive, por exemplo, na prática da mentira. Está na terra distante aquele que abraça a impureza como estilo de vida. Não significa que não é salvo, mas está momentaneamente na terra distante. Está na terra distante aquele que, sendo comerciante ou empresário, usa de meios ilícitos para ganhar. Pode trabalhar em todos os ministérios e cantar todos os louvores. Está na terra distante aquele que participa da ceia do Senhor com ódio a um irmão ou uma irmã. O que estabelece a terra distante não é o desempenho exterior, mas é a verdade do coração, que muitas vezes só eu sei e só você sabe. E é aí que precisamos aferir se estamos numa terra distante. E eu vim entregar essa mensagem hoje para vocês e para mim e para todos nós, para dizer o seguinte: hoje é o dia do retorno. Hoje é o dia de voltar para casa. Hoje é o dia de voltar para o Pai. Silenciosamente, interiormente. Está na terra distante todo aquele que julga o seu irmão, porque o exercício do julgamento estabelece a necessidade de vereditos e sentenças. Está na terra distante todo aquele que difama, que calunia. Está na terra distante aquele que acha que esses, entre aspas, pecadinhos, como falar mal, mentir, fofocar, não é terra distante, mas é. Está na terra distante todo aquele que vai tendo a consciência cauterizada e vai transformando, por exemplo, disse-me-disse em estilo de vida. Mas hoje é o dia do retorno. Levantar-me-ei. Não precisa levantar no banco. Irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, finalmente eu descobri que se menti, se roubei e menti, e caí, e pequei e errei. O ato foi apenas a historificação do tempo e no espaço do que já estava lá dentro. Mas hoje eu vim para dizer que eu aprendi uma coisa
o meu primeiro pecado é contra ti, para depois ser contra o outro. Não há como pecar contra alguém sem primeiro pecar contra ti. Não há como ferir alguém sem primeiro ferir o Senhor, porque eu sou teu. E vai. E o menino volta sujo. Imagine quem vem de uma cloaca, de um chiqueiro de porcos, alimentado de bolotas, o imundo mais vem. Agora eu quero refletir pouquinho sobre a chegada, porque é isso que nos encoraja a voltar. O que nos encoraja a correr da terra distante para casa é esse retorno e esse encontro. 4 coisas acontecem. Primeiro, esse filho que é visto antes que veja, que já está sendo, de certa forma, sonhado o seu retorno pelo pai. Quando ele chega, a primeira coisa que recebe, a mais improvável e inesperada, é um beijo do pai. Não há cobrança, não há perguntas, não há um pai que diga: agora você vai ter primeiro que me explicar por que fez isso. Faltava alguma coisa, você não tinha tudo, o que foi que deu na sua cabeça? Não tem nada disso. Assim como Jesus fez com Pedro, que não cobrou, não perguntou. Às vezes eu vejo irmãos preocupados com o pecado de um, pecado do outro, e me lembro daquele filme, O Caça-Fantasmas. São os caça-pecados. Parece que andam com a bomba antigamente era aflita. Queridos, Pedro não foi cobrado quando voltou. Esse moço volta imundo. Diz a Bíblia que ele dilapidou o patrimônio, ele perdeu tudo que podia perder. Volta de um chiqueiro de porcos imundo, mas é recebido com um beijo. Como eu já disse aqui, talvez na igreja dos dias atuais, primeiro tivesse que se lavar, para depois ser beijado. Mas ele é beijado do jeito que vem. Não há cobrança, não há pergunta, nenhuma explicação é requisitada. A alegria de tê-lo de volta é tão grande que anula tudo isso. Com aquele beijo, o velho pai dizia: nunca deixei de te amar, nunca. Nem a distância, nem o que você fez, nem onde andou, nem o que aprontou. Tudo que você podendo destruir, destruiu. Quero, meu filho, com esse beijo dizer o seguinte: nunca deixei de amar você. Aquele beijo também dizia outra coisa: eu te perdoo completamente. Não se toca mais nesse assunto, não se toca mais no problema. Com este beijo sobre este rosto sujo, e o texto grego, o texto original, diz que o pai soluçou das entranhas e o cobriu de beijos, e a palavra cobrir na língua grega é a mesma para lepra. Isso é cobrir o corpo de beijos. Eu te perdoo completamente. Aquele beijo também transmitia outra mensagem, significava: agora tu ficarás comigo para todos sempre. E aquele beijo dizia o que o pecador contrito mais quer ouvir: vamos começar tudo de novo. Zera o odômetro, vamos recomeçar, dar ré e começar. Foi o que Jesus fez com Pedro. Tu me amas sim, tu me amas sim, tu me amas sim. Então começa de novo, vem, segue-me. E o transforma naquela mesma hora no líder do rebanho que ele mesmo conduzia. O Senhor Jesus, querido, a qualquer um de vocês, de nós, que nessa manhã tiver consciência de que de alguma forma está distante, vai receber-nos de volta com um beijo na face, dizendo: nunca deixei de te amar, perdoado estás completamente, ficarás para sempre comigo. Vamos começar tudo de novo. A segunda coisa é que diz a Bíblia que ele recebe a melhor roupa. Roupa na Bíblia tem a ver com atos de justiça. As roupas rotas e rasgadas significavam as transgressões cometidas.
Mas o pai diz: tragam a roupa, a melhor roupa, a roupa mais bonita que houver, vistam-no, nem entra em casa, ali do lado de fora, apressado, veste o moço. E ele está dizendo: com isso eu quero que tu sintas prazer, te sintas bem, coberto, vestido, protegido. Tu voltas a usar as roupas melhores que um dia tu deixaste. Também dizia: quero que te sintas seguro, agora o teu pai te vestiu, nada mais vai te faltar. Lembra quando o reverendo Carlos Alberto pregou aqui e contou sobre o dia que entrou na igreja para ver o caixão do pai e parou à porta do templo e ficou olhando, já médico, já professor, mas olhou o corpo morto do pai e disse para si mesmo: agora foi-se o meu último porto seguro. E ele disse: porque eu sabia que quando nada desse certo, quando todos me abandonassem, quando a vida não me oferecesse nada, eu teria um colchão e um prato de comida na casa dele. O que o pai está dizendo a esse menino: eu quero que tu sinta seguro. Mas essa roupa também é a mensagem de que agora tu és outro, transformado e vitorioso. Acha pouco e manda trazer um anel, coloca-lhe um anel no dedo, e aquele anel também era carregado de simbolismo. O que o pai estava dizendo é: com este anel eu estou renovando a minha aliança contigo, renovando o meu compromisso contigo, entre aspas, casando, a minha alma casa com a tua, nossas almas estão casadas. Não te espante, não te preocupes, tu estás aceito outra vez como membro dessa aliança. Quero também dizer que com esse anel está a verdade de que a nossa comunhão foi restaurada. Eu sou teu pai, tu és meu filho. E com esse anel eu quero que tu sintas que a tua autoridade foi restaurada. Tu voltas a ter autoridade. E em último lugar, o velho pai manda buscar sandálias. Manda que o filho use as sandálias. E agora com roupa, com anel e com sandália. As sandálias estavam simplesmente dizendo: agora tu estás protegido dos espinhos da caminhada. Agora tu estás protegido do calor da estrada. Agora tu voltas a te sentir confortável e seguro. Quero que te sintas livre para sempre. Queridos, não há coisa mais gloriosa do que sair da terra distante e voltar para a casa do Pai. Isso acontece aqui dentro. Isso acontece no peito, quando ninguém vê, quando ninguém percebe, quando você já não aguenta mais lutar com você mesmo, porque sabe que está na terra distante, quando você tem a certeza interior de que o modo que está vivendo, o estilo de vida que vive, ainda que todos os irmãos pensem o contrário, ainda que todos os olhos aprovem, digam amém, aleluia, mas você sabe que está na terra distante. Eu quero lhe encorajar nessa manhã a voltar para a casa do Pai. O que lhe espera não é cobrança, não é censura, não é repreensão. O que lhe espera não é um discurso duro de um pai moralista. O que lhe espera é um beijo, uma roupa nova, um anel e sandálias nos pés. E mais, o velho pai diz assim: mandem matar o novilho cevado. Cevado, para quê? Um dia ele volta. Um dia ele vai sentir saudade de casa. E o novilho estava ali. E diz a Bíblia que houve danças, alegria, festa. O outro enciumou-se, mas isso é outra história. E o velho pai diz: vamos dançar, vamos celebrar, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Eu tenho impressão, e pelo que eu conheço da Bíblia um pouco, não há nada na Bíblia que registre maior alegria de Deus do que o retorno de um filho. Há um velho hino da minha infância que diz assim: ó, que belos hinos cantam lá nos céus,
é que o filho mau voltou. Vede lá ao longe o pai já abraçar esse filho que ele tanto amou. Oh, que belos hinos cantam lá nos céus, pois se converteu um pecador, alma revoltosa, rebelde, convertida a Deus, deixa o mundo, o sistema, e volta ao Pai de amor. Oh, arrependidos, hoje festejai, como os anjos fazem lá no céu, e de pressurosos vós e anunciai que se resgatou um pecador. E o refrão diz: glória, anjos mil entoam lá, glória, ouvem-se as harpas já, é o santo coro dando seu louvor, pois se converteu um pecador. Eu não sei a que distância você está da casa do Pai. Nem posso avaliar, porque eu só vejo o exterior como você só vê o meu. E pela medição do exterior, geralmente vai bem. Cantando, batendo palma, pregando, feliz e tal. No entanto, essa super ultrassonografia de Deus que vê de dentro para fora é que sabe a distância que nós estamos dele. E hoje, e digo a vocês, é uma porta aberta, uma chance dada por Deus para que nós voltemos à casa do Pai. Nós vamos cantar um louvor. Nós vamos ficar em pé. E eu gostaria que agora você olhasse para você. Não olhe para a esposa, não olhe para o marido. Não pense aquele pensamento absurdo: ah, essa mensagem foi certinha para fulano. Ah, ela está longe de casa. Não, olhe para você. Você será a pessoa mais feliz do mundo se a consciência falar. A que distância você está da casa do Pai? A terra distante não é geográfica, acontece aqui. A terra distante é quando eu me vejo melhor do que o outro. A terra distante é quando eu quero justificar os meus erros com os erros do outro. A terra distante é quando eu quero fazer medição de pecado. A terra distante é quando eu julgo e condeno. A terra distante é quando eu me comparo e me acho melhor. A terra distante, quantos estão na terra distante? Nós vamos cantar um louvor. E ninguém precisa saber o nome da terra distante na sua vida. Mas desde sexta, eu venho literalmente sendo prensado por Deus. Primeiro com relação à minha vida. Para que decisão significa ruptura, rasgar, cisão, sejam tomadas e a terra distante seja abandonada, fique deserta, em nome de Jesus. Nós vamos cantar, quero voltar ao início de tudo. A Bíblia diz: lembra-te de onde caíste. Não precisa ninguém lembrar. A Bíblia diz: lembra-te. Lembra-te de onde caíste. Lembra-te para que distância fugiste de Deus. Lembra-te. Não é ninguém lembrar você, é você lembrar. Lembra-te. E volta para o Pai, porque a festa vai ser grande em nome de Jesus. Enquanto cantamos, quem quiser vir para frente, os pastores estarão aqui. Nós vamos orar, abençoar, celebrar o retorno da terra distante. Chega de saudade. Chega de saber onde está a casa. É só dizer: pequei contra ti somente pequei. Vamos cantar.